Mataremos essa maldita coisa aqui. Isso, bom. Se pararmos aqui no Texas, deteremos a nova ordem mundial aqui mesmo no Texas. Pesquisas mostram conscientemente que mais de 90% das pessoas são contra o sistema rodoviário do NAFTA. Conforme a gente se deu conta de ameaças, se incomodaram. Nossa fazenda é parte da concessão original dessas terras da Espanha. E eu não gostaria de entregá-las de volta à Espanha. Os opositores de uma proposta de superrodovia realizaram hoje um grande manifesto. Não, transcorredor do Texas. Não, transcorredor do Texas. Não. Não queremos isso aqui na América do Norte. Não, a União da América do Norte, pare. A maior parte dos condados texanos voltaram para resistir a tudo isso. Deu uma União Americana do Norte. A construção de uma infraestrutura. Caramba, já sabemos que uma lei foi aprovada pelo subordinado Congresso dos Estados Unidos, onde praticamente ninguém em todo o Congresso se levantou e disse não. Ele já aprovou a lei e disse que todas as pessoas vão ter que colocar um chip. Bem, estou dizendo a você agora mesmo, para dirigir tem um chip na mesma seguida. Eu vou ver tudo o que faço, vocês vão saber tudo o que eu faço. Não, diabos, não, isso não, ninguém vai me manipular. Nós, o povo, somos proprietários das terras. Dessa parcela, nós, o povo, somos donos. Nós, o povo, somos os donos dessa parte do estado, desse belo estado do Texas. Não vamos deixar que um punhado de corruptos tirem o nosso belo estado do Texas. Digamos não. Obrigado, diabos. Não. Os chips localizadores identificarão a radiofrequência e as etiquetas do pedágio estão agora sendo usadas. O novo sistema se supõe que deve controlar o crescimento e orientar a todos, ou é chamado crescimento inteligente. O que é crescimento inteligente? É nada mais uma tentativa de ganhar o controle das cidades. Estados Unidos no projeto de terras selvagens, que é o controlar ou dominar toda a população. Estradas de pedágio em rodovias interestaduais, muros fora de alcance de aldeias, pequenas comunidades rurais estão criando cidades fantasmas. Pela sua concepção, esta tendência está clara ao sistema rodoviário do NAFTA, e supostamente se tornará em uma terra difícil. Todas essas coisas estão para ser concebidas em favor das burocracias e não para o indivíduo e a soberania individual dessa nação. O que me levou a toda essa discussão é o fato de que enquanto eu estava a fazer as investigações nos anos 80 e início dos anos 90, me dei conta de que o programa era basicamente bloquear a metade do país. O projeto era chamado Terras Selvagens, mas não foi, foi também um pilar das nações. Foi durante este estudo que eu comecei a perceber que esta não era um esforço para proteger o meio ambiente, era um esforço para controlá-los. Eles foram dividindo os Estados Unidos e acabaram conosco também, com comunidades inteiras. O sistema rodoviário federal foi concebido pelos planejadores na década de 50 para funcionar como um condutor de implantação rápida. As forças de defesa dos Estados Unidos, durante uma invasão, o inconstitucional Comando do Norte agora será utilizado o sistema rodoviário como uma força de proteção matriz para dominar as populações através dos Estados Unidos, através de centros comando de emergências federais. Os governos dos condados e cidades silenciosamente estão sendo federalizados. Bilhões de dólares por cidade estão sendo gastos para instalar milhões de câmeras de vigilância. Cada cidade povoada será vigiada. Pequeno ou remota, seja o que for, está sendo vigiado. Rastreiem os movimentos dos americanos, onde quer que vão e o que quer que façam. Novos sistemas para analisar o seu rosto, ler os lábios e analisar sua maneira de caminhar. Sob o traidor ato da comissão militar, os cidadãos podem ser secretamente detidos, despidos de sua cidadania, nos campos de tortura e ser executados secretamente. Em respaldo da seção 802, Ata Patriota, todas as ofensas menores
serão consideradas maiores. Esquadrões da Polícia Federal dominados, equipes vão fazer fila para mostrar seus documentos, até o metrô de Nova York e as ruas de Houston House. Os cidadãos estão sendo revistados por tropas armadas de polícias parlamentares. Nova York. Onde está o carro? Se supõe que está aqui, rapaz. Ei, pode tirar essa câmera aí, pode tirar. É a primeira emenda, senhor. Não, pode tirar essa câmera aí, estou dizendo para tirar. A câmera é minha, cara. Não. Você está aqui em Nova York, não. A câmera é minha, cara. Eu estou fazendo meu trabalho. Não. Esse aqui é um país livre, pô. Tira essa maldita câmera daqui. Pois bem, então. Vai pra Rússia, ok? Sargento. Podemos fazer as tomadas aqui. Olha. Você começou, hein? Eu disse para tirar a minha cara. Nunca vi seu rosto, pô. Ei. Muito antes de 11 de 9, o Pentágono estava voltando agressivamente à lei federal que não permite a milícia vigiar o povo americano. De costa a costa, por mais de 2 décadas, tropas podiam aparecer do nada e deter veículos ao acaso e revistar os motoristas. A aclamação se acelerou com tropas regulares revistando bolsos, o Super Bowl e nos Country Derby, como em outros eventos de alta repercussão. Em seguida, o presidente Bush assinou uma lei de autorização da defesa. Aumentou o financiamento e já avançada sombra de tudo. Na lei, pode ser executivo, o poder executivo está preparando para a insurreição nacional para roubar tudo. Seus poderes dos governos e legisladores. O governo federal está anunciando abertamente que é uma única autoridade, tratando os povos e países como inimigos, depois de 9 de maio de 2007. O presidente Bush ilegalmente se otorgou novos poderes. E a presidência oficialmente passou a ter uma ditadura desafiante. No passado, a continuidade do governo tem sido partilhada, judicial e executivo, os 3 ramos do governo. Agora todos os poderes resistem no presidente, incluindo até os menores acontecimentos. No próprio texto dos documentos, qualquer incidente no mundo sem importar sua localização, que afetam a população, infraestrutura, meio ambiente, economia ou cargos governamentais, pode desencadear a vontade própria do presidente. É a lei marcial em toda a sua totalidade. É importante acrescentar que o presidente é simplesmente o fantoche do Sindicato Global do Crime, que não pode utilizar os governos, mas deixará disponíveis para uso de futuras administrações. As pessoas devem ser ensinadas a amar o seu líder. É a coisa mais importante. Por que não aprendemos com os erros de nossos antepassados? Por que a humanidade se encontra obrigada a um ciclo de derramamento de sangue e escravidão? As elites predadoras sempre têm racionalizado sua opressão, afirmando que são superiores e que têm o direito divino de dominar, quando eles, na verdade, são um bando de psicopatas impetuosos, chupando como parasitas a costela da população, até que seu movimento cancerígeno provoca o colapso da população. Tem havido centenas de governos tiranos na história, e menos de 10% podem ser chamados de livres. No século XX, mais de pessoas foram mortas pelas mãos do Estado. Na Rússia, o terror vermelho
acabou com a vida de mais de 60 milhões de homens, mulheres e crianças. A guerra de Hitler matou 22 milhões de pessoas durante o governo de Mao Tse-tung. Mais de 60 milhões de camponeses foram assassinados e a lista continua a crescer. 300 mil civis inocentes assassinados na Guatemala. Mais de 2 milhões de almas foram assassinadas brutalmente pelo governo do Camboja. 1,5 milhões de mortos na Turquia, 300 mil na Uganda. Mais de 800 mil assassinatos com facções em Ruanda. Infelizmente, há muitos exemplos de famílias inocentes que foram exterminadas pelos seus governos, em uma escala industrial em nome de todos eles. E é um fato histórico que o Estado é o número 1 de mortes produzidas. Se você tomar a mais de 150 milhões de pessoas assassinadas por governos brutais durante o último século e as dividir entre 100 mil, o número de almas perdidas encheriam os maiores estádios desportivos repletos com mais de 1 milhão de pessoas. 1.500 vezes, dando um total de 1.500 estádios desportivos repletos, com 100 mil pessoas exterminadas para aqueles que pensam que não podem acontecer aqui, o que acontece lá já foi provado ao contrário. A carnificina presenciada durante os últimos anos foi o estágio de preparação do plano de mestre da nova ordem mundial. Os crimes de Hitler e Stalin agora são parte da história, mas o malvado sistema comunista chinês ainda não está parado. Cifra de mortes. O massacre em massa e a escravatura ainda tem lugar. Do pleno Polo Norte. A China comunista funciona como um laboratório global, um campo experimental, onde 1,4 milhões de pessoas vivem suas vidas como ratos de laboratório, para serem submetidos a teste e à formulação do admirável plano. As forças britânicas dos Estados Unidos colaboraram com Mao Tse-tung na Segunda Guerra Mundial e até o final da guerra. Mao para acabar com Chiang Kai-shek e os nacionalistas, que depois se tornou a CIA, acreditava que Mao teria. O mentor de Bill Clinton e professor de ciências políticas da Universidade de Georgetown, Carol Clary, explicou em seu livro como grupos de mesa redonda anglo-americanos apoiaram cada tipo de autoritarismo, desde o comunismo até o fascismo, a fim de ganhar a todos. Centralizado, dominará a população e a economia. A elite é composta de pessoas monopolistas. Seu objetivo é criar um monopólio, dominar a população através da mira de uma arma. Em seus escritos, os líderes da nova ordem mundial têm elogiado continuamente o corrupto modelo da China comunista. Em agosto de 73, num artigo escrito por David Rockefeller para o New York Times, Rockefeller elogia e apoia abertamente as ações de Mao Tse-tung, enquanto que admirava o sistema dele. Tudo que se tem visto ao preço da revolução, o sucesso obtido não só produzido uma administração mais eficiente e dedicada, mas também no efeito de uma elevação moral e propósito comunitário, o experimento social na China sob a liderança de Mao é uma das mais importantes e bem-sucedidas da história. David Rockefeller ao New York Times, 10 de agosto de 1973. O experimento social na China é uma das mais importantes e bem-sucedidas da história. David Rockefeller ao New York Times, de 10 de agosto de 1973. A China comunista é o modelo de sociedade prevista pela nova ordem mundial. A China tem recebido vários prêmios da Organização das Nações Unidas, a forma de governo mais do que qualquer outra nação. Aos olhos de todo o planejamento, a China autoritária é a visão do futuro. A China adotou a política de ter um só filho devido a fortes um consórcio de organizações
das Nações Unidas, planejamento familiar, casais que têm mais de um filho enfrentam muitas e pesadas prisões e prática de aborto forçado. Na China, o desejo cultural de ter um filho tem causado uma crise profunda em que existem 30 milhões de homens e mais do que mulheres. A polícia estadual chinesa tem esmagado implacavelmente qualquer tipo de resistência. Igrejas subterrâneas praticamente de Falun Gong e trabalhadores de fábricas em greve são enviados para a área onde deveriam realizar trabalhos forçados. Seu sangue é tirado. Catálogos da preparação para se tornar parte de uma colheita de órgãos. O governo chinês então vende os órgãos de prisioneiros para o maior lance no mercado mundial. Se um doente rico decide viajar à China, um prisioneiro é assassinado e os órgãos são implantados. Se os órgãos devem ser enviados para fora do país, no caminho ao aeroporto, engenheiros sociais da China praticam eutanásia agressivamente com os ídolos. A China está seguindo simplesmente o plano de escravidão global. O mesmo sistema de desumanização total está sendo aplicado globalmente e silenciosamente. O despovoamento deve ser principal prioridade deles, com o terceiro mundo Henry Kissinger em 74. Agora há uma necessidade de uma nova ordem mundial, mas tem características diferentes da parte do mundo. Ora, nenhuma dessas alterações podem ser bem-sucedida nessa ocasião. Tinha um tipo de esquema que algum dia, nos anos seguintes, terá uma solução. De onde vem esse tipo de mentalidade? Por elites, grandes massas de gente, quando ninguém está resistindo contra eles, quando eles adquiriram um controle total. Qual ideologia motiva esse tipo de psicopata? Desde a época de Platão, há 2.400 anos atrás. Pronunciamento abertamente, a partir do nascimento até programas de extermínio em massa indesejáveis. O sonho obscuro tem continuado por 2 milhões de anos. Eugenia é o estudo dos agentes sob o controle, ou prejudicar as qualidades raciais, fisicamente e mentalmente. Sir Francis Campbell. Fundamentação científica tem sempre forte as elites, porque elas criam uma conveniente para tratar de tudo isso aí. Robert Thomas Malthus, famoso por ter afirmado porque acabaria com os pobres depois seu cenário público. Seria conhecido como uma catástrofe malthusiana. Malthus é importante porque suas ideias levaram ao crescimento do campo científico, que dominará o curso da história humana para os próximos 200 anos. Charles Darwin, um admirador do modelo da catástrofe malthuista, desenvolveu a teoria da evolução com a afirmação de que o mais apto sobrevive com a ajuda de Thomas Henry Huxley como Bulldog e Darwin em seu apoio. As teorias de Darwin eram conduzidas a serem comunidades científicas através da Inglaterra e do mundo. O primo de Darwin, Francis Galton, que tem o mérito de ser o pai da eugenia, viram uma oportunidade de avanço para os seres humanos tomando as rédeas de evolução de Darwin para aplicar aos princípios sociais para devolver. As famílias Darwin, Galton, Huxley e Eglon eram então obcecadas com uma nova teoria de design social que eles julgavam que suas famílias só procriariam entre eles. Eles previam equivocadamente que com apenas algumas pessoas eles produziriam super-homens. A pseudociência emergente só ajudou para fortalecer, que era popular entre a elite há milênios. O experimento de 4 famílias foi um desastre. Em menos de 2 gerações, seus descendentes morreram ao nascerem ou tiveram sérios problemas de deficiência. A classe rica do planeta, que
e principalmente as famílias reais do mundo que já estavam obcecadas com a descendência, por sua vez repletas, se ocuparam da nova ciência e começaram a fazer cumprir seu novo objetivo Illuminati. A biometria é aparentemente uma nova ciência. Clayton, nos anos 1970, o histórico genético é como uma forma de decidir. Em 1994, ele fundou a instalação nos Estados Unidos através da eugenia de Charles Manson, financiamento dos prominentes barões do roubo de Rockefeller. Em 1907, as primeiras leis foram aprovadas nos Estados Unidos. Cidadãos com ligeiras deformidades ou baixos resultados da ficha do relatório foram presos e forçados a ser esterilizados. Alicia, você tem 17 anos? Sim, mas o que fizeram com meus pais? Pois bem, estamos tentando ajudar a ti também. Eles foram levados para um hospital esta manhã. Hospital? Nenhum deles estava doente essa manhã. Pensamos que era necessário apresentar o caso da sua família ao Estado e à comissão médica. Depois de examiná-los, eles decidiram que era uma medida muito importante ter que esterilizar toda a sua família. Bom, o que você quer dizer? Não sei o que é isso. Pois bem, nesse estado tive uma lei que prevê uma operação para que a população não tenha mais filhos. Eu vejo... Agora levaremos seus irmãos para umas instituições, receberão o tratamento correto. Estou incumbida de manter aberto para você, mas vou manter o meu trabalho, não vou a lugar nenhum. Agora você vai ao hospital também, Alicia. Você quer dizer que eles que não vão ter mais filhos? Exatamente. Eu estou bem, já disse, eu não vou a nenhum hospital. Não queremos qualquer problema. Se você recusar a ir, o oficial aqui vai te pegar. Para servir como espiões e agentes do culto de eugenia racial. Trabalhadores sociais queriam ser esterilizados e em alguns casos querem ser mortos silenciosamente. Em 1911, a família Rockefeller exportou a eugenia para a Alemanha em bancarrota o Instituto Kaiser Wilhelm, que logo foi um pilar central do Terceiro Reich. Em Londres, durante a Conferência Internacional de Eugenia em 1912, uma loucura internacional que ganhou status estelar. O futurista autor do best-seller de ficção científica tinha estudado. Ele estudou eugenias e estava propagando uma nova crença mundialmente. Para 1916, a amante de Agatha Wells, Margaret Sanger, começou a eugenia nos Estados Unidos. Em 1923, Sanger recebeu enormes fundos da família Rockefeller. Sanger escreveu a seu colega eugenista, Clarence J. Gamble, que os líderes das comunidades negras deveriam ser recrutados para que se dirigiam a programas de esterilização destinados às comunidades afro-americanas. Em 1924, Hitler, em seu texto Pen Melcamp, usou os eugenistas americanos como sendo sua inspiração. Hitler até mesmo escreveu ao conservador e eugenista americano Madison Grant, chamando o seu livro de orientação racial A Morte da Grande Corrida, sua Bíblia. Hitler desenvolveu seu plano de extermínio em massa dos judeus e do seu chamado outras sub-raças assim. Por contribuição de Madison Grant, em 1927, a eugenia chegou. A chamada ciência impulsionada agressivamente. Igrejas e feiras do Estado das igrejas realizaram concursos de competição em grandes somas de dinheiro como recompensa para ver quem melhor era para implantar a eugenia. Pessoas importantes dentro da religião diziam aos americanos que Jesus apoiava isso. Nesse mesmo ano, nos Estados Unidos, mais de 25 estados tiveram essa lei de esterilização e a Suprema Corte estava a favor das brutais políticas de esterilização. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, uma das suas primeiras leis, influenciando pelas leis dos Estados Unidos,
foi esta: esterilizar a todos. Em 1934, o filme Crianças do Futuro levou o programa eugenista à tela do grande Estados Unidos. No caso da senhora Manson, a operação pode ser recomendável, a garota é perfeitamente normal. Ela trabalha bem e tem uma boa reputação. Você conhece uma coisa? Bom, sim, senhor. Há mais crianças, não é? Sim. Qual é a sua condição? Um deles está em uma cadeira de roda, outros dois são deficientes mentais. O maior deles está preso? Bom, sim, penso que sim. Então, conhecendo tudo isso, acha que a menina deveria ter mais pessoas como nesse mundo? Ela deveria. Sua senhoria, ela não. Certamente ela deveria receber uma oportunidade. Não posso concordar com você, doutor. Suponhamos que... Quais são as chances de seus filhos herdar a mancha familiar? Acaso isso não é possível? Senhor. Desculpe, doutor. 3 gerações de imprórios são suficientes. Petição negada. Em 1936, a Alemanha passou a ser líder mundial da eugenia e tomar medidas eficazes de esterilização e eutanásia em centenas de milhares de vítimas. Os 3 grandes eugenistas americanos, Davenport e Loudon, foram enviados para a Alemanha pelos Rockefeller, onde eles, os nazistas, nos métodos de medida, fizeram tudo isso. Com amplo apoio dos Estados Unidos e Inglaterra, a Alemanha tinha passado do limite e dezenas de milhões pagariam com suas vidas. Ao final da guerra, os aliados evitaram o julgamento dos mesmos cientistas nazistas que tinham torturado milhares de pessoas até a morte. O resultado da eugenia nazista tinha envergonhado a elite. Qualquer intenção de parar seus planos, os aliados literalmente lutaram uns com os outros para ver quem iria permanecer no poder. Não importa se os doutores do SS eram ou não. Dezenas de milhares de pessoas até a morte tiveram suas vidas tiradas. O anjo da morte, Joseph Mengele, e seu chefe, Otmar, eles foram perseguidos e, junto com von Hertz, continuou seu trabalho na Alemanha depois da guerra. Os eugenistas estavam incomodados. Eles então mudaram os métodos de camuflar o seu programa. A eugenia quase praticamente estava dominando. A Liga do Controle de Nascimento norte-americana. Nós teremos como transhumanismo o controle populacional e sustentabilidade. A conservação e ecologia substituiriam a higiene racial e o darwinismo social. Muitos higienistas, período do anterior, participaram do que chamavam criptoeugenia, ocultando sobre suas crenças eugenistas que se tornaram altamente respeitados antropólogos, biólogos e geneticistas na era da pós-guerra. Os aliados contrabandearam milhares e os posicionou em importantes postos científicos, desde armas biológicas e foguetes através do complexo militar industrial. O fundador do IBM foi um devoto de Hitler. Thomas Hart Hudson lhe forneceu seus computadores, tal como técnicos da IBM para uso nos campos de concentração nazistas. As tatuagens das vítimas nos campos de concentração foram números IDS da IBM. A IBM havia utilizado um sistema semelhante em 1928 em um estudo da mistura racial. A IBM havia utilizado um sistema semelhante em 1928 em um estudo da mistura racial. Os primeiros computadores foram literalmente inventados por um eugenista para a eugenia. O diretor da Unesco, eugenista, fez um arrependimento com os líderes da eugenia que estavam no ambiental. Eles eram quem deveriam a formação de um governo mundial, o que eles queriam, com H. Wells. Ele havia previsto. Este governo será controlado por uma ditadura científica e será orientado pelos princípios da eugenia. Huxley formou uma fundação mundial para a vida selvagem, e o príncipe Filipe da Inglaterra, que tinha conexões com a SS, em caso de chegar
a reencarnar gostaria de voltar como um vírus para ajudar a contribuir com algum problema da superpopulação. Relatado pela agência alemã da imprensa, agosto de 1988. Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo, e irmão de Julian Huxley, em 1962, pouco antes de morrer, ele deu uma entrevista admitindo que o seu livro best-seller Admirável Mundo Novo foi escrito em 1932, não se baseia em ficção, mas no que a elite tenciona executar. Aqui gostaria de comparar brevemente a parábola do Admirável Mundo Novo com outra parábola que foi apresentada em uma data mais recente. No livro de 1984 de George Orwell, estou inclinado a pensar que a ditadura científica do futuro, e penso que vai haver isso mesmo, ditaduras científicas em muitas partes do mundo, provavelmente terão um padrão muito mais próximo de o Admirável Mundo, e será orientado pelos princípios da eugenia. Quando informou que a Fundação Mundial para a Vida Selvagem, o príncipe Philip da Inglaterra, que tinha conexões com a SSS, em caso de chegar a reencarnar, gostaria de voltar como um vírus mortal, para ajudar a contribuir com algum problema de superpopulação. Príncipe Philip, relatado pela agência alemã da imprensa APD, agosto de 1988. Aldous Huxley, autor do Admirável Mundo Novo e irmão de Julian Huxley, em 1962, pouco antes de morrer, ele deu uma entrevista admitindo que o seu livro best-seller Admirável Mundo Novo, escrito em 1932, não se baseia em ficção, mas no que a elite tenciona fazer. Aqui eu gostaria de comparar brevemente a parábola do Admirável Mundo Novo com outra parábola que foi apresentada com uma data mais recente. O livro de 1984 de George Orwell, estou me inclinando a pensar que a ditadura científica do futuro, e penso que isso vai acontecer, ditaduras científicas em muitas partes do mundo, provavelmente terão um padrão muito mais próximo do que Admirável Mundo Novo, que o padrão de 1984, e eles estarão mais perto dele, não pelas intenções humanitárias dos ditadores científicos, mas simplesmente porque o padrão de um Admirável Mundo Novo é provavelmente mais eficiente do que os outros. Mas se eles podem fazer com que o que quiser com as pessoas, deem o seu consentimento para o estado atual, o estado de servidão, o estado do ser. Pois bem, penso que a natureza da última revolução com a qual agora vamos ver é precisamente esta, que estamos no processo de desenvolvimento, uma série de técnicas que proporcionam o controle da oligarquia, que sempre existiu e que presumivelmente sempre existirá. Vamos fazer com que as pessoas realmente amem os seus servos. As pessoas podem ser treinadas para não gostarem, para gostar do estado das coisas, que abaixo de um padrão que elas não devem gostar. E estes métodos eu penso que estão se aperfeiçoando. Os antigos métodos de terror, porque eles combinaram métodos de terror com métodos de aceitação, é o que foi combinado. Pois bem, depois há outros métodos também, como, por exemplo, o método farmacológico. Esta foi uma das coisas das quais eu falei no Admirável Mundo Novo, e o resultado... Será que você poderia imaginar uma euforia que poderia fazer o povo completamente satisfeito, mesmo nas mais abomináveis circunstâncias? Quero dizer que essas coisas são possíveis. A elite tem deixado uma onda de destruição atrás deles. E a sangue frio eles experimentam com populações civis como se fossem ratos de laboratório.
Uma sequência das investigações do Congresso tem descoberto mais de 20 mil experimentos secretos que foram realizados contra pessoas dos Estados Unidos entre 1910 e 2000. Um reconhecido estudo eugenista, o projeto Tsigeme, matou centenas de afro-americanos e durou 40 anos, até que os seus delatores o expulsassem em 1972. Em 1943 até agora, testes de gás nervoso letal com seu próprio pessoal no seu próprio país. Muitos morreram instantaneamente e outros tiveram mortes lentas ao longo dos anos. O governo federal comissionou experimentos secretos em milhares de pacientes, todos nos Estados Unidos, nos hospitais, homens, mulheres e crianças saudáveis com urânio e plutônio, com doses que excederam os níveis terapêuticos até chegar à morte, matando alguns desses que foram seus experimentos. As mulheres grávidas de soldados da infantaria receberam vitaminas, que na realidade consistiam de urânio, 239 de plutônio e 241 altamente radioativo, resultando em abortos espontâneos e em morte das mães. Soldados e marinheiros foram usados como ratos de laboratório, em centenas de testes de bombas atômicas. Americanos patriotas foram radiados de lado a lado com animais. Pilotos de aviação foram forçados repetidamente a voar através de nuvens sem forma, voando e sempre voando de um lado para o outro sem destino. De 51 a 61, o exército americano pagou ao ministro da Saúde israelense 3 milhões de libras por conduzir um teste de radiação em crianças que emigraram. Escolas públicas do governo diziam para as crianças que iam fazer um check-up médico, que iam receber um teste de raio-x. O Pentágono já havia radiado mais de 4 mil crianças nos Estados Unidos, muitos dos quais já morreram. Mais de 110 mil judeus de pele escura receberam 35 mil vezes a dose máxima de raio-x em sua cabeça, repetidamente. Muitas das crianças morreram em meses e todos eles perderam seus cabelos. Alguns ainda vivem hoje em dia e enfrentam graves problemas de saúde. Os experimentos encobertos de agentes químicos, biológicos e radioativos em população incautas continuam mundialmente hoje em dia. De 1940 a 1979, a grande maioria da população foi contaminada por aeronaves em mais de 2.000 vezes, ou micro-organismos letais também. Em 1968, o Pentágono testou uma mortal arma biológica e colocou equipes nos postos de saúde para monitorar os efeitos. A esterilização agressiva de homens e mulheres continuou em muitos estados até meados dos anos 90. Atualmente, os Estados Unidos e a Inglaterra estão testando em medicamentos experimentais altamente tóxicos em 10 mil pessoas saudáveis que estão em casa de assistências sociais. Prisões em toda a nação têm forçado os detentos a participar de experiências que variam desde estudos de pesticidas, de dioxinas pregadas. Gradualmente, por reprodução seletiva, as diferenças entre os governantes e os governados aumentaram de tal forma que quase uma espécie não deixaria de existir. Uma revolta dos civis comuns será praticamente impossível de deixar de ter. Insurreição das ovelhas, Bertrand Russell. Hagawell Bertrand e centenas de outros eugenistas constantemente se vangloriavam, acreditavam que eram especiais e mais avançados que o homem comum. Os eugenistas, seu verdadeiro objetivo não era melhorar a herança do povo, mas a fim de serem mais fáceis de se gerenciar.
Russell, que ganhou o primeiro prêmio Nobel, escreveu exatamente que tudo preenchia com mercúrio e outros, em parte lobotomias químicas, e desenvolver uma população, dietas, injeções e os mandatos judiciais combinados. Produzir tipo de caráter e tipo de crença que as autoridades consideravam desejáveis. E qualquer crítica seria um desafio à elite, psicologicamente. Mais de 100 anos atrás, planejadores sociais e eugenistas disseram que utilizariam drogas para alterar a mente da população para controlá-la. Para 2007, mais de 20% da população americana estava sob controle de prescrição antidepressiva. Mas no caso de crianças em um setor o qual o Estado tem pleno controle, no mínimo 66%, fizeram tomar um coquetel composto por uma média de 7% de drogas. O presidente da Sociedade dos Médicos Psiquiatras, Joy Burkett, testemunhou perante o Comitê Seletivo do Estado sobre as drogas potocráticas nas casas, quando afirmou que 60% das crianças tomavam e tinham sido tratadas com medicamentos psiquiátricos, muito doentes por um mal genético. Muitas dessas crianças têm males genéticos. Pais estáveis que estão tomando boas decisões agora, eles tenham sido traumatizados por abuso, acrescido de terem e todas essas coisas. O mundo ocidental atualmente está implementado a eugenia. Os fetos estão agora sendo selecionados de acordo. Desde Portland, Oregon e até Londres, Inglaterra, serviços de proteção estão matriculando os recém-nascidos em bases de dados pelos Illuminati, forçando-os a assistir às audiências de liberdade. Os senhores feudais da ditadura científica estão desenvolvendo uma guerra implacável. Em dezembro de 74, o governo dos Estados Unidos converteu uma redução da população do terceiro mundo em uma questão central para a segurança nacional. O título da operação planada, Memorando de Estudo de Segurança Nacional, não é mais que uma regularização da comissão, criada pelo George V da Inglaterra, em 1944, quando declarou abertamente que a população das nações do terceiro mundo constituíam um poder para o monopólio do poder global. O plano americano aprovado por Kissinger teria como alvo a população, na qual a redução maciça seria ótima. Kissinger recomendou que o Fundo Monetário Internacional, as nações com condição de dar coisas agressivas, programas de controle populacional como esterilização. Kissinger também recomendou que os alimentos deveriam ser esterilizados, que a instigação de guerras foi também uma ferramenta. Em 1972, a Casa Branca de Nixon implementou uma política de eugenia, que foi dirigido por George Herbert Bush, em seguida o embaixador dos Estados Unidos. Bush aconselhou a China na formulação de sua política e dirigiu o governo federal para esterilizar por força mais de 40% das mulheres nativo-americanas. O Clube de Roma, dominado pelo grupo Bilderberg, tem promovido o ambientalismo, com a melhor comparação para implementar a redução populacional. Muitas dessas crianças têm males genéticos, elas não têm pais estáveis que tomam decisões e, além dos males genéticos, têm sido traumatizados por abusos, negligências e problemas, acrescido de terem sido separados. O mundo ocidental atualmente está implementado na eugenia e políticas de crime. Os fetos estão sendo selecionados de acordo com antecedentes das famílias. Desde Portland, Oregon, Londres e Inglaterra, os serviços de proteção infantil estão matriculando recém-nascidos em bases criminais, forçando a assistir a audiências de liberdade condicional da idade de 2 anos. Os senhores feudais da ditadura científica estão desenvolvendo uma guerra implacável. Em dezembro de 74, o governo dos Estados Unidos converteu a redução da população, a população do terceiro mundo, em uma questão central para a segurança nacional. O título da operação era Memorando de Estudo de Segurança Nacional 200. Não é mais que a regurgitação
citadas pelo George Campbell da Inglaterra em 1944, quando declarou abertamente que a população do terceiro mundo constituía uma ameaça para o monopólio do poder global da elite internacional. O plano americano aprovado com Kissinger tinha um alvo de 13 países, no qual uma redução básica da população seria recomendada. Kissinger recomendou que o Fundo Monetário Internacional, as nações com condições de dar início a agressivos programas de controle populacional como a esterilização. Kissinger também recomendou que os alimentos deveriam ser usados, que a instigação de guerras foi também ferramenta muito útil para reduzir a população. Em 72, na Casa Branca, Nixon implementou uma política de eugenia, que foi dirigido por George Herbert Walker Bush, em seguida embaixador dos Estados Unidos ante as Organizações Unidas. Bush aconselhou a China na formulação de sua política e dirigiu o governo federal para esterilizar por força mais de 40% das mulheres nativo-americanas nas reservas. O Clube de Roma, dominado pelo Grupo Bilderberg, tem promovido o ambientalismo como a melhor comparação para implementar a redução da população. As populações ocidentais aceitam o Spectrum, embalado como o salvador da Terra. A industrialização da África, da Ásia e da América Latina poderia ser bloqueada. Cidadãos renunciaram com gosto à sua soberania nacional, vendidas como se fosse uma medida para ajudar. O grupo refletivo do Clube de Roma também criou uma fraude, com uma forma de criar escassez artificial no Clube de Roma. Tem impulsionado agressivamente o imposto mundial de carbono, com uma forma de financiar o seu governo. Na cópia do projeto de avaliação global, está estabelecido claramente que a população humana deve ser reduzida do seu nível atual de 6,5 bilhões de pessoas a 1 bilhão de pessoas. Aos anos 70, países da África do Sul desenvolveram armas biológicas direcionadas para asiáticos negros, tecnologia de Israel em meados de 80 e em setembro de 2000. O projetor de uma América do Novo Século publicou que Dick Cheney descreveu armas biológicas como armas de uso público. E uma pessoa disse, bem, por que eles querem reduzir a população humana? Isso significa menos dinheiro. A maioria das pessoas não tem ideia. Eles têm todo o dinheiro que necessitam, eles caminham para o poder. Esse é o seu afrodisíaco. Os senhores feudais da nova ordem mundial estão impulsionando agressivamente uma política mundial de um só filho por família. A política da China de uma criança foi criada progressivamente. Nos anos 60, quando começou, mas depois te aprisionam, e se você tiver mais uma criança, agora as mesmas propostas são penalizar casais com mais de um filho, e estão sendo feitas nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Europa. Na busca de reduzir o aquecimento, são os novos culpados, o grupo refletivo do Reino Unido. São a causa da piora do planeta. Afirmam que as pessoas com mais de 2 filhos realmente deveriam pagar um prejuízo pelo meio ambiente. Recusa-se a reutilização de sacos, conduzir um desses grandes veículos de uma grande quantidade de gasolina. O Reino Unido, na verdade, tem um crescimento negativo. As famílias dos países ricos não devem ter mais de 2 crianças. Em 1998, Ted Turner doou mais de 1 milhão à Organização das Nações Unidas para serem utilizados na execução. As políticas de redução populacional a nível mundial. O mundo com uma população total de 250 a 300 milhões. Uma diminuição de 95% dos níveis atuais seria uma coisa perfeita. Em 1999, a fundação de Bill Gates doou 2,2 bilhões para financiamento do planejamento familiar das Nações Unidas. Tal como outros grupos de redução populacional, em 2007, Gates havia doado mais de 30 milhões de dólares exclusivamente para os grupos de controle populacional. A imprensa corporativa cinicamente relatou que o Gates está doando dinheiro para ajudar as crianças do terceiro mundo. Bill e Melinda Gates foram nomeados como santos
o mundo quando o seu amigo e simpatizante, o entusiasta Warren Buffett doou 36 bilhões para financiar o exército e grupos de controle populacional. Eu realmente acho que o mundo seria melhor se apenas houver 10 ou 20% de nós. Dr. Eric Blanken. Eric Blanken, provavelmente biólogo da Universidade do Texas, ao receber um prêmio de Academia da Ciência no Texas, disse que a pandemia global da AIDS não é boa, é muito lenta. E passou a elogiar as virtudes do ebola. 90% da população rapidamente morria. Quando suas declarações causaram uma polêmica nacional, seus estudantes graduados o defenderam que todos os seres humanos devem ser mortos. Mas, mais assustador, uma multidão de 1.000 poemientes cientistas, segundo os jornais locais, informaram que 95% dos participantes ovacionaram Planck a cada vez que enaltecesse as virtudes de uma enorme explosão de micróbios e a destruição do povo. A China foi capaz de dar a volta e converter-se em uma superpotência mundial, porque eles têm a política de decisão do Estado, são capazes de forçar as pessoas a pararem de reproduzir. Dr. Eric Blanken. O movimento eugenista tem sacudido isso uma boa parte nazista, e estão usando a preocupação legítima dos povos sobre o meio ambiente como um manto para ocultar a sua verdadeira agenda. Todos gostariam de respirar o ar puro e ter boa qualidade na água, mas aqueles que controlam o movimento do meio ambiente, mais do que colaborar com a preocupação do público, pondo em liberdade as políticas globais que desestabilizaram ainda mais no terceiro mundo, a criação de uma miséria jamais conhecida. Fraudentos grupos ambientalistas de conservação agora são principais grupos privados. Eles pressionam o governo para tomar posse das propriedades de populações só para desenvolvimento deles mesmos depois. Quando a milícia dos Estados Unidos deseja milhões na costa leste dos Estados Unidos, eles não dizem uma palavra para ninguém. Milhares de empresas estão criando espécies de transgênicas ilhas, spawnando plantas, animais e insetos e lançando muito na atmosfera mundial, vandalizando o código genético do nosso planeta. As grandes organizações do meio ambiente não fazem nada. A elite empresarial do mundo tem intensificado tudo isso para obter o sistema global de impostos com um ano de acumulação. Os líderes mundiais anunciaram que salvar a Terra não dá. O princípio da organização da humanidade anunciada como uma nova religião para o planeta. Alegam que o CO2 que os planetas respiram está matando e que temos que reduzir o número de filhos. Países de todo o mundo passam o dia pensando em novos esquemas de imposto sobre o carbono, aumentando os impostos sobre a gasolina, gás natural e de eletricidade. Um fato científico que o Sol é o principal motor do clima do planeta e as medições são claras. O Sol está cada vez mais quente e brilhante e lamentavelmente aumentou a produção do calor ao longo dos últimos 100 anos, provocando o aquecimento, e não apenas a Terra, mas ao longo de todo o planeta. Mais fatos científicos até mesmo na ordem dos planetas, não por uma questão das cabeças organizadoras. Quando falamos de David Mary e Rothschild, o braço britânico da fortuna dos Rothschild. Quando disse que a Rothschild sobre a ordem dos planetas, ele só riu, pensando que a plateia não entendia. Ele continuou contando com a ignorância da população e garantiu que o lobby de aquecimento global não tem nada a ver com os impostos do carbono. Penso então que não tenha falado com seu bom amigo pessoal. Aquecimento global, o tempo para discussão acabou. Penso que o que você tem que fazer é um insensível ambientalista fazer dinheiro, não se inclui nisso. Há uma grande quantidade de dinheiro para ganhar abordando tudo isso.
Mas você está comendo toda a preocupação do mundo, colocar seus bolsos a fazer fila, a fazer crianças, fazer tudo isso. Tudo isso é um negócio como o que, Rothschild? Não, isso não é uma... Acho que ganho dinheiro. É a mesma coisa que o seu tataravô, seus antepassados fizeram. Eles na Alemanha, Rothschild, nós sabemos que é um truque. Um sistema fiscal baseado em poluição. Nós estamos causando, principalmente, a grande maioria de nós, os resultados são ruins, catastróficos, a menos que reagimos. As calotas polares de Marte estão a diminuir várias milhas por ano, muito mais rapidamente do que as luas de Júpiter, Saturno. Na verdade, várias luas eram de gelo e agora são oceanos líquidos. E agora, como é que as peruas esportes estão causando? Porque estes são planetas mais perto do Sol, meu amigo. Não, Júpiter e Saturno não são mais perto do Sol, tampouco Marte. Sim, senhor, não penso que vai dar conta, que é o único, que quis dizer como ponto, que a palavra você receber, colocar um preço em carbono, contra o comércio das emissões. Se existem impostos sobre o carbono, seria necessário um grande sistema econômico de comércio das emissões. Eles não são bons, ou não poderíamos. Sou a favor de ambas. Os arquitetos da nova ordem mundial estão em uma corrida para completar a estrutura do governo mundial e, em seguida, suprimir o desenvolvimento independente das tecnologias que ameaçam o seu monopólio ao poder. Ao mesmo tempo, dirigirão novos desenvolvimentos na direção que os arquitetos desenhem para eles. Os tecnocratas chamam seu sistema de governo revolucionário, porque os impérios do passado foram forçados a parar. Agora é aplicado principalmente psicologicamente e economicamente. E a própria sociedade deu uma construção de elite que opera no exterior e tem controle sobre a civilização que está dentro. Assim como uma criança mantém o meio ambiente de um aquário, somos os ratos de laboratório que vivemos toda a nossa existência sem questionar os cientistas que experimentam com a gente ou sem perguntar se nós queremos ou não. Os engenheiros da nova ordem mundial estão roubando o destino da humanidade. Os seus condutores têm estudado intensivamente o comportamento do ser humano e agora estão dirigindo um especial controle, utilizando nossas unidades primitivas. Eles têm desenvolvido seus sistemas, o poder para controlar inconscientemente uma pessoa com um carro. Em 2020 haverá um único governo global. Ray Kurzweil, em 1999. A eugenia dominou o século XX e o seu espírito impiedoso agora tem conduzido uma metade no campo da genética, nanotecnologia e robótica, mas isso não é surpreendente. Desde sua criação, as 3 disciplinas têm sido dominadas por eugenistas. O milionário fundador Sam Bernstein-Bearjoy foi corajosamente diante do público em 2000 para avisar de um consenso entre a elite tecnológica que a humanidade vai ser escravizada completamente. E no pior dos casos, o extermínio maciço de todos poderá acontecer. Quem que é Technoverse? São membros do que é conhecido movimento transhumista. Muitos dos seus seguidores só vê os aspectos benéficos, o crescimento exponencial da tecnologia, como dar visão aos cegos, som para surdos e uma vida mais longa a todos. Mas o que muitos não sabiam é que o professor eugenista John Husserl fundou o transhumanismo e os controladores da sociedade. Admitem abertamente que o novo sistema será projetado para fazer avançar uma tirania absoluta. O líder transhumanista Hans Korn se orgulha dos avanços tecnológicos. Permitirão àqueles que podemos dar ao luxo, mas admite que a maioria terá a oportunidade de estar liderando. O impulso para o governo global agora tudo é cerca de tempo. Ter acesso aos sistemas de radicais prolongamentos de vida.
A evolução é desalmado lenta para a espécie humana. Durante as próximas décadas, será que a queda do povo a fusão com a tecnologia agora pode estar dentro do seu alcance. Há algumas décadas, os transhumanistas disseram que se não aceitasse tudo isso, os implantes não teriam mais oportunidade para obter sucesso. E o que está acontecendo hoje? Uma empresa americana implantou etiquetas. A elite que ocupa cargos de comando da rede global são unicistas suicidas. E unicistas suicidas abrem que já não existe um propósito substantivo, mas eles sempre vão estar dispostos a seguir a sua vontade. Eles poderiam, felizmente, com uma noção de holocausto nuclear, o perfeito extermínio da humanidade. A tecnologia se tornou tão poderosa na sua capacidade que a humanidade livre não pode permitir que tecnocratas psicopatas com delírios de grandeza repetir os mesmos erros do passado, porque este movimento é muito provável que eles possam fazer, tudo incluído eles mesmos em suas débil maneira de se tornarem deuses. Neste filme, temos narrado a orgia sangrenta dos senhores do mundo, seu experimento que custou a vida de mais de 150 milhões de pessoas no século XX. E agora eles estão nos prometendo uma tirania invisível que fará ver como são bárbaros. Nos dias da Segunda Guerra Mundial existiram nações soberanas, exércitos que se levantaram contra a solução final de Hitler. Uma vez que se estabeleça um governo mundial, ninguém poderá deter os planos para reduzir a população global da nova ordem mundial. Para aqueles imunes à programação, a Agência Administrativa de Emergência Federal, em todos os Estados Unidos, na sua busca para reduzir a população, nenhum método deixará de ser usado. Essas obras obscuras têm a intenção de lançar uma cadeia de pragas utilizando tudo para destruir o homem, cada um pior do que o anterior ao mesmo tempo. Expandiram a polícia do Estado para executar o mandamento de extermínio da população, tudo em nome da luta contra terroristas invisíveis. Em todos os Estados Unidos, na sua busca para reduzir, nenhum método será de deixar usado. Essas obras obscuras têm a intenção de lançar uma cadeia de pragas, cada um pior do que o outro. Expandirão a polícia do Estado para executar o mandamento de extermínio da população, tudo em nome da sua luta contra terroristas invisíveis. E o Guia das Pedras da Geórgia está em pé até hoje, como um frio testamento da missão de um sistema de duas classes, na qual os membros da classe mais baixa, nas pequenas cidades fechadas ao mesmo tempo, a elite destruirá o planeta Terra, tornando super-humanos com a ajuda de tecnologias e implantes. Terão a vida eterna, viajarão através do cosmos, e a promessa que tem sido aos membros dos principais membros da nova ordem mundial do grupo Bilderberg. Jim Tucker tem continuado sua busca por quase 30 anos, tentando expor a elite global. Em 2007, viajou para Istambul para o encontro de Bilderberg. Jim Tucker, obrigado por terem vindo, meu amigo. É sempre um prazer. Jim, diz o que você viu quando estava no hotel. Nós estávamos no Ritz-Carlton, parecia um típico cenário Bilderberg, com guardas armados ao redor de todo o local. Eles tinham pelotões de policiais em formação esperando para serem dispersados. Eles tinham policiais ao redor de todo o edifício. E tinham todas essas coisas em alta tecnologia, no qual cada membro podia ouvir o que dizia em qualquer idioma.
instantaneamente traduzido para o seu próprio idioma. Língua, tudo. O hotel está aberto? Conversaram em turco agora. Deixa ele perguntar diretamente. O encontro de Bilderberg será aqui neste final de semana. Você pode ir por este caminho. Tivemos nossos 2 personal policiais. Não tinha conhecimento porque o meu nariz está sempre encaixado na câmera. Minhas mandíbulas estão sempre em movimento, mas a equipe de televisão disse: esses caras vão seguir o seu carro, nos seguiram até o hotel. A equipe de televisão identificou 2 policiais disfarçados de civis, em roupas esportivas, não em trajes de negócios. Esse é o carro que tem estado na nossa traseira. Alguém quer fotografar? Será que você quer fotografar ele? Pois bem, eles parecem ser do tipo caras de Bilderberg. John Elkann, dono do flat, integrante da Bilderberg, pensou que poderia um passeio ter tranquilo, sem ser notado pelos civis. Estava pensando nisso. Esse assistente Bilderberg se escondeu diante de nossa câmera. Este carro, cheio de chefes, deram a cara com que foram surpreendidos por uma câmera apontando para eles.